Oi, pessoal. Essa aqui, então, é a nossa aulinha, né, para a quinzena 4. Vai ser bem breve, para que a gente possa utilizar o tempo da live, então, para fazer a orientação direta do trabalho de vocês, tá? Mas fica aqui uma breve explicação do que nós temos que fazer nessa quinzena, juntamente com a parte de mostrar para vocês alguns exemplos, né, de como preencher o relatório parcial também. Então, vamos iniciando aqui com o que nós temos que fazer agora nessa quinzena que se iniciou eh, nessa semana. Então, o que nós precisamos, né, entender agora? Que nós estamos no andamento da construção da solução, fazendo testes, recolhendo feedbacks e também trabalhando no relatório parcial. Então, nós temos que demonstrar o que foi feito até o momento, testar isso com o cliente, obter o feedback dele e escrever e entregar, então, o relatório parcial. Então, o que nós já fizemos até o momento? Na quinzena passada, né, vocês organizaram a base, então, desse projeto. Vocês definiram o tema, o título, né, levantaram ali referências confiáveis para construir a revisão bibliográfica, construíram, né, o mapa conceitual para conseguir compreender qual é, então, o caminho que nós vamos utilizar, né, que nós vamos percorrer para construir, então, a nossa solução, né? Começamos, então, também aí no início, né, iniciamos o desenvolvimento dessa solução. Então, isso tudo vai formar para a gente o alicerce do nosso projeto integrador. Então, essa etapa, né, precisava ser muito bem feita. Por quê? Porque se a gente não faz essa etapa bem trabalhada, a nossa solução pode tender a ser mais superficial ou desconectada do que o nosso cliente precisa aí no momento. E onde nós estamos agora, né? Então, nós precisamos aqui dentro, né, dessa quinzena, cumprir três objetivos principais, né? Aprofundar o entendimento do grupo sobre o tema do projeto, compreender, né, o que o cliente precisa, mostrar para ele a solução inicial, entender o que ele achou disso, né, construir essa solução inicial e coletar o feedback dessa comunidade externa, né, que é o nosso cliente, para elaborar aí o relatório parcial da melhor forma possível. Então, o ponto central aqui é bem simples. A gente começa a construir essa solução inicial e testa essa ideia junto com o nosso cliente antes de chegar, então, na etapa de finalização. Aqui, nós vamos voltar um pouquinho aqui nesse conceito-chave, né, que é o design thinking. Então, nós precisamos sempre ter isso dentro da nossa cabeça para que a mentalidade, então, do grupo seja a mesma. Então, retomando aqui, nós precisamos ouvir, né, que é compreender o problema e o contexto, precisamos criar, que é isso, gerar ideias e compreender as possíveis soluções, e ali também na nossa etapa 3, que é implementar, construir e testar essa solução. Lembrando que isso é um processo cíclico e ele é iterativo também. Então, podemos repeti-lo quantas vezes for preciso para que a gente chegue ali na melhor solução. E agora entramos aqui na parte da construção da nossa solução inicial. Então, nesse momento, vocês já precisam ter ali, né, uma proposta de uma solução concreta para o cliente, tá? Então, o que nós conseguimos entender? Que não existe uma única solução que é correta. Nós vamos ter somente a solução mais adequada ao nosso contexto, ao contexto do nosso cliente. Então, o que que nós precisamos entender aqui? Precisamos pensar em qual problema vai ser resolvido, descrever essa solução da melhor maneira possível, justificar a necessidade dessa solução, né? O que vocês esperam que o cliente de vocês, né, tenha aí de reação
quando vocês trouxerem, né, esse aplicativo, essa solução inicial para eles. E precisamos também entender a viabilidade, né, que são os pontos fortes, e os pontos fracos ali, os desafios e obstáculos que nós podemos, né, encontrar ali durante essa caminhada. E também agora, pensando em toda essa construção, é necessário que a gente, então, obtenha essa validação da comunidade, essa validação do seu cliente. Então, depois que a gente define a solução e começa a trabalhar nessa solução, nós precisamos validar, tá? Então, o grupo vai apresentar a ideia para a comunidade externa que está envolvida no projeto, né, o cliente de vocês. E como que vocês vão fazer isso, né? Vocês vão utilizar protótipos simples, né, de baixa fidelidade, então vocês podem levar até um papel desenhado, né, com as telinhas que vocês pretendem ter ali no aplicativo de vocês, né? Podem fazer isso no Canva, no PowerPoint, onde vocês acharem melhor. Com isso, vocês conseguem então explicar a proposta de uma forma muito clara para o cliente de vocês e conseguem então coletar essas opiniões, as críticas, as sugestões. Por quê? Porque o feedback do nosso cliente nesse momento é o nosso melhor termômetro, tá? Então, por quê, né? Esse feedback do nosso cliente, ele vai permitir que a gente identifique alguns pontos, né, de desafios ali, obstáculos que a gente pode então conseguir contornar esses problemas. Então nós temos ali identificando falhas na solução, né, necessidades que vocês não conseguiram perceber ali naquele primeiro contato e entender quais melhorias podem ser possíveis, tá? Então, é necessário que vocês façam essa etapa, que vocês compreendam essa etapa, porque se vocês ignorarem essa etapa, o projeto pode ser comprometido, tá? Então, é necessário que vocês tenham esse contato com o cliente de vocês, mostrando, né, essa solução inicial. Então, passando por isso, nós vamos começar, então, a demonstração, né, para vocês de como que nós podemos, então, preencher o relatório parcial, tá? Então, vocês precisam, nesse momento, utilizar, né, o modelinho oficial que a gente tem lá no AVA, né? Eu mostrei para vocês nas últimas lives como vocês chegam até lá. Vocês precisam consultar, então, quais são os critérios de avaliação e verificar se eles estão sendo atendidos, tá? Então, o relatório, ele precisa refletir o problema, a fundamentação teórica, a solução proposta e os primeiros resultados que vocês já tiveram e possíveis ajustes também. Então, essa é a parte mais operacional que a gente tem nessa quinzena, que é a entrega que vocês vão ter que fazer. Então, eu vou mostrar para vocês como preencher esse relatório, né? E vou usar um exemplo aqui que pode ser muito parecido, talvez, com o de vocês, que é criar um software para auxiliar nas doações, então, no registro de doações de uma ONG. Então, nós temos várias partes, né, do nosso relatório. Temos a capa, folha de rosto, resumo, introdução, o desenvolvimento que tem mais algumas coisinhas dentro dele e as referências. Eu vou mostrar para vocês, então, aqui no próprio Word, né, com o modelo da Univesp, como que a gente vai preencher cada uma dessas etapas. Então, agora aqui na tela vocês estão vendo, né, esse é, então, o modelo do relatório parcial. E aqui na capa, nós precisamos preencher algumas partes aqui importantes. Então, aqui já vem preenchido, né, que é o nome da universidade. Aqui nós temos o nome de cada um dos integrantes, então é necessário colocar o nome de todos os integrantes, até mesmo aqueles que não estão, né, participando, agora nessa etapa é necessário fazer isso. Então, nós temos aqui por ordem, né, das letras, né, por ordem alfabética, o nome dos nossos integrantes. E aqui, né, temos o título, então, do nosso trabalho. Aqui eu coloquei um título, né, para a gente ter
uma situação de um trabalho que poderia ter sido feito por vocês. Então, desenvolvimento de um sistema web para controle de doações em uma ONG de resgate animal com uso de banco de dados e controle de diversão. Aqui vocês estão vendo que eu coloquei em vermelho, porém tudo é feito na cor preta, tá? Então o vermelho seria mais para vocês entenderem o que deve ser preenchido e como deve ser preenchido. E aqui nós colocamos o nome da cidade, o estado e o ano. Então essa é a capa. E agora nós temos a folha de rosto. Qual é a diferença entre a capa e a folha de rosto? Tá? Então, vou diminuir aqui para vocês verem, uma ao lado da outra, qual é a diferença. Então, aqui eu tenho o mesmo preenchimento do nome da universidade. Aqui nós não temos, né, diferente da capa, né? Na folha de rosto nós não temos o nome dos componentes, nós temos, já passamos aqui então para o nome do trabalho e nós temos esse pequeno texto aqui que ele fala então qual é o tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Então, relatório técnico científico apresentado na disciplina de projeto integrador para o curso de, aqui vocês vão colocar o nome do curso de vocês, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E aqui também nós colocamos o nome da cidade e o estado. Então, voltando aqui para a página, essa é a página do resumo. Então, na página do resumo, nós precisamos fazer este preenchimento aqui. O que significa esse preenchimento? Então, eu vou colocar em letras maiúsculas, né, o sobrenome do componente e vírgula o nome do componente em capital, somente com a primeira letra maiúscula. Ponto e vírgula, e isso vai ser feito para todos os outros componentes do grupo também. Aqui, em negrito, colocaremos o nome do nosso trabalho. E depois disso, nós temos aqui o código, o tipo de trabalho, que é o relatório técnico-científico, o curso, vocês vão colocar o curso de vocês, o nome da universidade, o tutor, então vocês colocaram o nome do orientador de vocês, né? O nome do polo e o ano que isso foi entregue, que isso foi escrito. Aqui embaixo, logo abaixo, pulando uma linha, nós temos o resumo. O que esse resumo traz para a gente, então? Ele é um parágrafo único que pode ter no máximo até 250 palavras, tá? Ele vai trazer para a gente um problema, né? O objetivo, a metodologia, ou seja, como foi feito o trabalho, e o resultado inicial, tá? Então, mostrando aqui no exemplo, acho que vocês vão conseguir compreender melhor. Então, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web para controle de doações e uma ONG de resgate animal. Tá? Então, vocês veem aqui que nós temos o objetivo, certo? Aí aqui o problema. Observou-se que a instituição realiza registros de forma manual, o que dificulta a organização e acesso às informações. Então, nós temos problema. E aqui nós temos como foi feito. Metodologia adotada baseia-se no Design Thinking, né, um dos métodos aqui do PI, incluindo o levantamento de necessidades por meio de entrevistas, prototipação e validação de usuários. Então, aqui nós temos a metodologia, como foi feito. E depois, o resultado preliminar. Como resultado, foi desenvolvido um protótipo funcional que permite o cadastro e consulta das doações. E um resultado aqui, né, um resultado parcial, né? A validação inicial indicou melhorias necessárias para a interface na organização dos dados, orientando os próximos ajustes da solução. Então, vocês veem que é extremamente resumido, né? Por isso o nome resumo, o objetivo, o problema, o método, como foi feito e o resultado preliminar. Então, o que nós temos aqui também, logo embaixo, tá? Aqui no caso vocês precisam apagar esse, tá? Vocês têm as palavras-chave. As palavras-chave, vocês vão escolher 5 palavras. Quando a gente fala palavra-chave, né? Isso aqui é uma palavra-chave, tá? Então, essa expressão é uma palavra-chave. Cada palavra-chave tem que ser
intercalada por separada, aliás, por um ponto e vírgula, e temos que ter no máximo 5 palavras-chave e no mínimo 3 palavras-chave. Então, esse é o resumo. Logo em seguida, nós temos as listas, né? Tanto a lista de ilustração, que seria quando vocês colocam figuras, tanto a lista de tabelas, né? Que são onde vocês colocam quadros e tabelas, são opcionais, tá? É legal vocês trazerem isso, tá? Por motivos de organização, mas não é opcional. O que é desculpa, mas é opcional, né? No caso da lista, é opcional, não é necessário colocar. Agora, no caso do sumário, ele é totalmente necessário, é preciso colocar, ele não é opcional, tá? Então, aqui no sumário, nós vamos colocar, né, cada tópico, né, o local onde ele está, que é a página, e isso pode ser feito, né, tanto de maneira automática aqui, né, no inserir sumário, ou vocês fazem de forma manual. Eu indico que façam de forma automática, porque aí nós podemos clicar com o botão direito e vir aqui em atualizar sumário, tá? E ele atualiza para a gente automaticamente as páginas, né, o número de página aqui que se inicia cada um desses tópicos. Agora, então, efetivamente começa a escrita do nosso trabalho. Então, aqui nós temos a introdução. O que nós temos que fazer na introdução? Nós precisamos responder 4 coisas essenciais: o tema, o problema, o porquê isso importa e o que vai ser feito, tá? Então, aqui nós temos um pequeno texto, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem e até mesmo devem fazer uma escrita um pouco mais detalhada, tá? Sempre objetiva, mas é necessário que a gente detalhe de forma objetiva o que foi feito, tá? Então, isso aqui é somente um exemplo, vocês podem utilizar, né, mais linhas. Não temos número mínimo, não temos número máximo, mas o bom senso impera aqui conosco. Então, a introdução, ela apresenta o tema, o problema, né? Vamos precisar explicar aqui o desenvolvimento do tema, o anúncio da ideia básica, a delimitação do foco da pesquisa, trazer o tema, né, do contexto geral para a nossa área de trabalho, descrever motivações que levaram o tema e indicar o objetivo do trabalho, ou seja, o que vai ser estudado. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Então, no contexto das ONGs, a gestão de doações é uma atividade essencial. No entanto, muitas das organizações ainda realizam esse controle de forma manual ou com ferramentas inadequadas que comprometem a organização. Então, vocês veem que aqui a gente tem um problema, né? Um contexto e um problema. Então, na ONG analisada, foi identificado que o registro ocorre em planilha simples, sem padronização, e diante desse cenário, o trabalho vai propor o desenvolvimento de um sistema com o objetivo de melhorar este controle. Então, a proposta vai permitir a aplicação prática do desenvolvimento web, controle de versão. Então, você está vendo que nós estamos colocando isso na área de estudo de vocês, alinhando a teoria e prática num contexto real. Então, isso aqui é um exemplo de introdução, tá? Então, não se esqueçam de que isso é necessário ser respondido. Agora, nós vamos para o desenvolvimento. E aqui no desenvolvimento, nós temos alguns tópicos a serem respondidos. O primeiro tópico são os objetivos. Então, num trabalho, nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos, ou seja, o objetivo geral, ele é o que nós queremos fazer. E os objetivos específicos são como nós vamos fazer, tá? Então, o objetivo geral desse projeto é desenvolver um sistema web para melhorar o controle de doações de uma ONG, utilizando o banco de dados e controle de versão. Então, é uma frase objetiva trazendo ali qual é o nosso objetivo com este trabalho. E aqui embaixo eu coloco, já os objetivos específicos são identificar dificuldades, levantar requisitos, modelar banco de dados, desenvolver funcionalidade, aplicar controle e validar a solução.
Então, vocês veem que o objetivo geral, uma frase, os objetivos específicos, sem enrolação, somente uma lista trazendo o que vocês vão colocar aqui no trabalho de vocês, tá? Então, aqui algumas dicas. O objetivo geral ele vai trazer o que se pretende atingir e os objetivos específicos são as etapas do trabalho para que a gente alcance então esse objetivo, tá? Logo após nós temos então a justificativa e delimitação do problema. Nisso nós vamos trazer aqui o problema, tá? Que é literalmente uma frase com uma interrogação, então é realmente um problema. E depois disso, nós vamos trazer a justificativa do porquê é necessário, então, por que essa proposta é necessária para resolver esse problema. Então, aqui nós temos o problema que delimita este trabalho é como melhorar o controle e a organização das doações em uma ONG que atualmente trabalha com métodos manuais. E a proposta se justifica pela necessidade de melhoria da organização das informações da ONG, permitindo maior controle e transparência no registro dessas doações, né? A solução contribui para a eficácia das atividades da instituição e para a aplicação da prática de conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do curso. Tá? Então, isso seria o nosso problema e justificativa. Logo após, nós temos a fundamentação teórica. Aqui, eu acho que talvez seja uma das maiores desafios de vocês aqui dentro desse trabalho. Por quê? Quando nós estamos falando em desenvolvimento de software, todo mundo aqui tá, né? Acredito que com um bom background para realizar esse desenvolvimento. Agora, na parte teórica, né, de fundamentar, a gente precisa entender que é preciso pesquisar em fontes confiáveis, né, monografia, TCC, artigos científicos, revistas, dissertações, teses, né, que são locais, né, em que a gente tem informações realmente confiáveis que já foram publicadas sobre o tema, tá? E essa fundamentação, ela, além de tudo, ela precisa ser condizente com o nosso problema, tá? Então, vocês vão precisar buscar e citar esses fundamentos relevantes, né, do assunto que está sendo estudado. Então, aqui nós temos um exemplo. Isso aqui é muito condensado, tá? Eu indico que vocês escrevam mais sobre isso. Aqui nós vamos contextualizar os conceitos que nós vamos trazer dentro desse trabalho. Então, lembrando que aqui eu estou desenvolvendo um sistema de cadastro de doações numa ONG. Então, eu vou trazer o conceito de sistemas de informação, por exemplo. Sistemas de informação são fundamentais para apoiar a gestão de dados em organizações, contribuindo para a eficiência e tomada de decisão. Entre parênteses, Somerville, 2011. Então, eu sei que, com as minhas palavras, eu disse o que Somerville falou em sua publicação de 2011 sobre o que são sistemas de informação. Aí aqui nós falamos, no contexto de armazenamento de informações, bancos de dados permitem organizar e recuperar dados de forma estruturada. Elmazeri e Navati, 2018. Então, vocês veem que eu estou contextualizando bancos de dados estruturados. No próximo parágrafo, além disso, o uso do controle de versão é essencial em projetos de software, permitindo acompanhamento de alterações e facilitando o trabalho em equipe. Então, isso aqui diz o que Chacon e Strabo falaram sobre controle de versão com as palavras de vocês. Então, vocês não vão literalmente parafrasear aqui neste momento, tá? E agora eu vou fazer umas observações aqui sobre as citações, tá? Então, o que nós precisamos, né? A fundamentação, ela precisa ser condizente com o problema, tá? Então, a gente vai buscar e citar,
né, os fundamentos mais relevantes. E a gente precisa que isso, né, essa fundamentação demonstre o entendimento que já existe, o que já foi publicado sobre o tema. Então, nós precisamos citar e parafrasear de acordo com as regras da ABNT. Então, para citação indireta, a gente usa autor e ano, tá? Que é o que a gente escreveu aqui. É assim que a gente lê, fala com com as nossas palavras e cita dessa maneira. Mas a gente também pode utilizar, né, citações diretas, que são, que é você falar exatamente o que o autor disse, né? E quando a gente tem mais de 3 linhas, nós temos que fazer essa formatação. Então, a fonte é menor, ela é número 10, o recuo do parágrafo é de 4 centímetros e o espaçamento é simples, tá? Com citações menores, né, menos de 3 linhas, a gente vai fazer assim. Então, entre aspas, acompanhadas de autor, ano e a página, tá? Então, seria isso que nós temos que fazer na fundamentação teórica. Agora, quando falamos aqui também da construção do trabalho, nós temos que escrever a metodologia, tá? Então, a metodologia, ela é o quê? São os instrumentos e métodos que a gente utiliza para executar o nosso projeto. Então, a gente vai falar o passo a passo, as estratégias adotadas para que a gente consiga, então, compreender o desenvolvimento do PI. Então, nós precisamos falar das estratégias que foram feitas, né, em cada etapa. Então, ouvir e interpretar o texto, descrever o contexto, né, que o projeto foi realizado, o perfil dos sujeitos, né, se for o caso, como as informações foram coletadas, a criação e a prototipação, né, a gente falando aqui, então, na análise dos dados, estratégias de pesquisa, descrição das soluções, né, para o problema, e a implementação e teste, né? Então, como a solução foi testada, que devolutivas, né, vocês tiveram aí dos clientes, quais melhorias foram indicadas e aqui o que nós precisamos, né? Que o leitor entenda em detalhes quais estratégias nós utilizamos para que esses resultados fossem obtidos, então. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Inicialmente foi realizada a análise do contexto da ONG, foram feitas entrevistas, com o objetivo de identificar as dificuldades, foram propostas soluções e sendo selecionada a mais viável pelo grupo. Foi desenvolvido um protótipo de baixa fidelidade, representando a interface, né, para que pudesse ser validada a solução inicial, né? Iniciou-se a implementação, a solução foi apresentada, né, pelos usuários da ONG, forneceram então sugestões. Esse seria então um passo a passo das estratégias que utilizamos para realizar então essa parte inicial do nosso projeto. E depois disso nós temos aqui os resultados preliminares da solução inicial. Então, o que nós queremos, né? Que vocês demonstrem, né, essas criações respeitando aqueles passos que nós já falamos, né? Ouvir, criar e implementar. Então, vocês identificam os resultados obtidos em cada um desses passos e falam aqui sobre a construção. Então, aqui a gente precisa que vocês incluam imagens, prints, storyboards, né? Ali a parte da prototipação, ilustrações, para vocês mostrarem, então, como isso está sendo feito. Então, vocês incluem as imagens e desenvolvem esses passos textualmente, né? Então, aqui vocês apresentem essa descrição detalhada do processo, tá? Então, uma coisa importante, né? Quando a gente trata de projetos desenvolvidos com crianças e adolescentes, não podemos colocar as fotos deles sem autorização, tá? Então, né, se for necessário foto de criança ou adolescente, né, até mesmo de adultos, é bom que a gente tenha ali, então, essa autorização das pessoas que estão sendo expostas. Então, aqui temos um pequeno exemplo, né? Como resultado preliminar, foi desenvolvido o protótipo funcional, né? Para controle de doação. O sistema permite gerenciar doações, né? Durante a validação com os usuários, foi possível identificar melhorias necessárias, né? Como a inclusão de filtros de buscas, interfaces, ajustes.
e eles demonstraram aí interesse na utilização da ferramenta, tá? Então, isso seria um exemplo muito curto, né? Acredito que vocês podem desenvolver muito mais na parte dos resultados. E aqui fechamos então com as referências, né? Vocês podem encontrar aqui, né, as diretrizes, tá? Com um pouquinho mais de detalhamento, mas como eu já falei na live passada, nós temos aqui então algumas maneiras, né, de realizar essa citação, né? Então, o que nós fazemos? O sobrenome primeiro totalmente em maiúscula, vírgula. Aqui nós podemos colocar tanto o nome da pessoa, tá? Em capital. Por exemplo, se o nome dele fosse Caio, então a gente faria isso, ou a gente pode fazer assim também, colocar só as iniciais separadas por ponto. Aqui o título em negrito, edição, cidade, aqui a editora e o ano, tá? Então, como eu já passei isso na quinzena passada, então vocês podem ter um pouquinho mais de detalhamento aqui nesse link que está no modelo do relatório. Depois das referências, nós podemos colocar anexos, então, que são qualquer material ilustrativo que vocês viram de outros autores, e também podem colocar os apêndices, que são criações de vocês mesmos. Então, se vocês fizeram alguma coleta de dados, vocês podem colocar aqui, fizeram uma entrevista, vocês podem colocar aqui, tá? Mas tanto os apêndices quanto os anexos são opcionais. Então, pessoal, resumindo, né? Se vocês seguirem essa estrutura, o relatório vai ficar o melhor possível. Então, porém, vocês também precisam, né, detalhar o que está sendo realizado. A gente não pode entregar o relatório com poucas palavras, tá? É preciso que o leitor compreenda o que foi feito na prática e como que a gente chegou naquele resultado. Então, escrevam de forma objetiva, sem esquecer de detalhar ali o que foi importante, tá? Vocês precisam se basear em teoria, então pesquisem o que já foi publicado sobre o tema e mostre claramente a solução. E também é importante incluir essa validação, esse feedback com o usuário. Então, não é preciso complicar, simplesmente temos que explicar. Outra situação que nós precisamos trazer aqui para vocês, novamente retomando, é que o trabalho em grupo, então, é uma colaboração contínua. Então, o desempenho do projeto, ele vai depender da comunicação clara de vocês, de uma divisão de tarefa justa e respeito entre os integrantes. Então, é necessário que cada um revise a participação. Se você acredita que está contribuindo de forma efetiva e contínua, legal, vamos continuar. Caso você sinta que não está, converse com o seu grupo, né? A gente pode então chegar ali numa melhor solução. E também entender aqui as boas práticas, vamos retomar, né? Então, realizem reuniões periódicas, dividam as responsabilidades, registrem as decisões do grupo e mantenham comunicação constante. Isso serve de vocês para mim também. Se comuniquem comigo sempre que necessário, sempre que vocês quiserem. Então, o que nós temos para essa quinzena? Vocês construíram a solução inicial, discutiram e escolheram a melhor proposta, validaram essa proposta com a comunidade, com o cliente, coletaram feedback e preencheram e vão entregar esse relatório parcial. A entrega é até dia 7 de abril de 2026 e a carência até dia 12 de abril de 2026. Indico fortemente que vocês entreguem até dia 7, para que, se houver algum problema, alguma indisponibilidade, vocês tenham aí até o dia 12 para realizar essas correções, tá? Então, eu acredito que essa é uma fase decisiva para entregar, né, para desenvolver o PI. Eu vou ficar disponível para vocês no chat do AVA, no e-mail e no Teams. Podem me procurar quando quiserem. E agora vamos, então,
continuar e entregar aqui o relatório parcial. Agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada e até mais.